Boa noite, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor domine e reine sobre sua vida, sobre o seu coração, e que o Espírito Santo te ilumine nessa noite. Amém? Dando continuidade à exposição do Evangelho de Marcos, eu te convido a abrir no capítulo 3. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 13 ao verso 19. Marcos capítulo 3, do verso 13 ao verso 19. Diz assim a palavra do Senhor. Depois, subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Até aí, feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor me use como mero instrumento do Senhor nessa noite, e que a Tua palavra, e apenas a Tua palavra, seja proclamada deste púlpito. Coloco cada vida, cada coração aqui presente, cada mente, e rogo para que Teu Espírito Santo interceda por nós e aplique essa palavra em cada coração, em cada vida, que possamos ser desafiados pelo Teu Evangelho. No nome de Jesus Cristo é que nós oramos ao Senhor. Amém. O título que eu dei para essa nossa reflexão, para a exposição desta perícope, desse trecho do capítulo 3, é escolhas improváveis. Porque aqui Jesus Cristo ele está fazendo algumas escolhas, escolhendo os apóstolos, aqueles que iriam dar continuidade à missão de Deus. E a grande verdade é que as escolhas, elas fazem parte da nossa vida. Você, para vir ao culto hoje à noite, os homens, obviamente, de uma maneira mais rápida, mais prática e mais fácil, escolheram as roupas, né? As mulheres, talvez, demorou mais um pouco ali, experimentou uma, tirou, vestiu outra, não ficou bom, não está legal no corpo, mas todo dia nós fazemos escolhas. Algumas simples, outras não tão simples. Algumas escolhas fáceis, outras difíceis. Algumas escolhas são extremamente importantes, outras escolhas não tão importantes assim. Existem escolhas que, quando feitas de forma errada, elas colocam talvez todo um projeto abaixo. E aqui no nosso texto, Jesus Cristo estava em um momento da sua vida como homem, em que era preciso fazer algumas escolhas. Escolhas de extrema importância, porque esses homens escolhidos pelo Senhor seriam os homens que continuariam a missão de Deus, iriam liderar a igreja primitiva, a igreja do Senhor. O texto começa no versículo 13 dizendo que depois subiu ao monte Jesus e chamou os que ele mesmo quis. Então, a primeira grande verdade que o texto está mostrando para mim e para você é que nessas escolhas de Cristo,
ele faz essa escolha de forma o quê? Soberana. Os que ele mesmo quis. A escolha de Jesus foi feita de forma soberana, e quando trago o termo soberano, trago no sentido de que Jesus é plenamente livre para chamar quem ele bem entender e sem necessidade de explicações. Ele chamou os 12 que ele chamou, e ele chamou aqueles homens porque ele quis, ponto final. O texto é claro, e chamou os que ele mesmo quis. Eu gosto muito de filme, e de assistir filme, aqueles filmes de antigamente, do tempo medieval, castelo, cavalo, rei, o soberano, súditos, guerra, espada, sangue. Eu gosto desse tipo de filme. Talvez você goste de um filme mais romântico. Lá em casa é sempre difícil. A Lana quer um filme mais romântico, eu quero uma coisa mais sangrenta. Mas toda vez que eu assisto esses filmes, algo me chama muita atenção. É que quando o soberano ele faz uma escolha, o soberano do filme ele não fica justificando aos súditos o porquê ele fez aquela escolha, o porquê ele tomou aquela decisão. Ele simplesmente escolhe, ele simplesmente decide e ponto final. E ai dos súditos que não acatarem a ordem do soberano, porque nos filmes que eu assisto, a cabeça rola. Meus queridos, na cidade de Deus, parafraseando Agostinho, os valores vão sempre ser opostos à cidade dos homens. A forma que o mundo escolhe, a forma que o mundo seleciona as pessoas, sempre vai estar pautada por aquilo que pode ser visto, por aquilo que é externo. Quando, pensando nesse texto, e pensando nessa perspectiva da ação soberana de Jesus nas escolhas dos 12, de pronto eu me lembrei de Romanos 9, verso 13 a 16, que diz assim, abro aspas. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Fecho aspas. O texto em exposição nos mostra que após esse ato soberano de Jesus, de escolher e de chamar a quem ele quis, o que acontece? Verso 13, a parte B do versículo. E vieram para junto dele. Veja, quando Jesus Cristo chama de forma soberana os seus, esses vão para junto do seu Senhor. É aquilo que na teologia a gente chama de vocação eficaz. Quando Jesus chama, não tem jeito, meu amigo. Você vai, querendo ou não, por bem ou por mal. Ou no ditado popular evangélico, se não vem pelo amor, vem pela dor. Mas vem. Vem porque ele chamou. E o texto sagrado diz que quando ele chama, aqueles vieram para junto dele. Se você for em Marcos capítulo 1, do versículo 16 até o versículo 20, você vai ver Jesus chamando os discípulos, e o texto vai dizer, eles deixaram imediatamente a rede e o seguiram, é imediatamente. Marcos 2, do verso 14, no chamado de Levi, vai dizer que ele se levantou e o seguiu. A vocação é eficaz, o chamado de Jesus é irresistível. Mas esse texto nos traz uma segunda verdade. A primeira é que nessas escolhas improváveis de Jesus, ele age primeiramente de forma soberana. Ele chama quem ele quer. E a segunda verdade é que ele chama para um telos, para uma finalidade. Ele chama os seus discípulos para alguma coisa.
E nos versos 14 e 15 vai nos dizer: então designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. O texto sagrado, então, nos mostra que a primeira finalidade dessa escolha de Cristo é para estar em Cristo. Observe comigo. Então, verso 14, designou 12 para estarem com ele. O que é estar em Cristo? O texto está dizendo que Jesus chamou 12 para estar com ele. O que é estar em Cristo? Em nossos dias, existe uma confusão muito grande quanto ao entendimento e à compreensão do que é essa expressão estar em Cristo, ou essa realidade do estar em Cristo. Estar em Cristo não é somente vir aos cultos. Você pode estar aqui domingo após domingo e não estar em Cristo. Estar em Cristo não é apenas ser um dizimista. Estar em Cristo não é apenas fazer parte de uma liderança. Estar em Cristo não é apenas participar das grandes e das melhores conferências. Estar em Cristo, queridos, na era digital, não é você ficar escrevendo belos textões e publicar nas redes sociais, não. Não confunda ativismo religioso com o estar em Cristo. Muitos estão na igreja, muitos estão nas atividades, mas poucos estão em Jesus. Porque chegará um dia em que Jesus vai dizer: eu não te conheço, mas Senhor, em teu nome, mas eu não te conheço. Mas em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, mas eu não te conheço, aparta-te de mim. O que é, meu irmão, o que é, minha irmã, e de fato estar em Cristo? A Bíblia nos mostra o que é de fato estar em Cristo. E a primeira verdade que você tem que ter no seu coração é que nenhuma pessoa vai até Cristo se primeiro Cristo não for até ela. Foi Jesus quem escolheu os 12. Não foi os 12 que escolheu a Jesus. Jesus é quem vai ao encontro de Paulo no caminho, na estrada de Damasco, e se revela a ele. Paulo até pensava que por todo o seu conhecimento, por toda a sua eloquência, por toda a sua formação teológica, ele estava em Cristo, até que a voz do Senhor brada e diz: Paulo, Paulo, por que você está me perseguindo, Paulo? Eu te perseguindo, Senhor? É, porque quando você persegue os meus, é a mim que você persegue, Paulo. Ei, Paulo, deixa eu te dizer, você não está comigo. Meus irmãos, aqueles a quem Jesus chama, esses irão até Ele. Porque na eternidade Ele nos elegeu, Ele nos predestinou, porque Ele nos regenerou, nos deu um novo coração, porque Ele nos justificou, é o ato judicial do perdão. E esses atos de eleição, de regeneração, de justificação, são atos realizados pelo Senhor na própria eternidade. Porque antes de dizer haja luz, foi dito haja cruz. Paulo, em Romanos 8, verso 26 a 30, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Quando somos eleitos, regenerados, justificados, estamos de fato em Cristo. E isso produz de forma natural uma vida de santidade, de perseverança no Evangelho.
O texto de Efésios, capítulo 1, verso 3 a 6, revela que ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. E que fomos, o texto vai dizer, predestinados para o louvor da sua glória. Queridos, todo aquele que está em Cristo o está. Porque primeiramente ele disse, segue-me. Nessas escolhas improváveis, Jesus age de forma soberana, escolhe quem Ele quer, e esses que são escolhidos por Jesus vão até Ele. Vão até Ele para o quê? Qual a finalidade? Para estarem nele, estarem com Ele. Eu disse que na eternidade, estar em Cristo é ser eleito, predestinado, é ser regenerado e é ser justificado. Tudo bem, pastor? Mas e na prática? E na prática? Na prática, aqueles que estão em Cristo, eles vivem uma vida de santidade e eles perseveram na caminhada. Aí eu lanço uma pergunta para você: como que anda a sua vida de santidade? Como tem sido, meu irmão, minha irmã, os seus procedimentos, as suas ações, as suas escolhas? Você tem vigiado e você tem lutado contra aqueles pecados que te visitam? Ou não? Você já abriu mão, desistiu e entregou-se a eles e vive talvez como um fariseu, como um religioso, vem todo domingo aos cultos para o desencargo de consciência, mas você está com uma vida totalmente imunda, totalmente pecaminosa, porque aqueles que estão em Cristo não se preocupam apenas com o domingo, mas se preocupam com a vida entre os domingos. A religiosidade produz dureza de coração. A falta de consciência para com os pecados produz pessoas soberbas. Franz Schaeffer certa vez disse: chegará um tempo na igreja do Senhor em que as pessoas não chamarão mais pecado de pecado. E chegou o tempo. A gente chama pecado de qualquer coisa. Ah, é um vacilo, na linguagem mais jovial. Ou não, eu errei. Ou então, eu pisei na bola. Pecado é pecado. Pecado tem que ser tratado como pecado. Nós temos que lutar contra os nossos pecados. Eu sou uma pessoa impaciente, mas eu sou assim, Deus me entende, não. Eu sou grosso, eu sou muito estúpido, mas eu nasci assim, eu até melhorei um pouco do ano passado para cá, Deus me entende, não. O segue-me de Jesus é um chamado primeiramente para estar nele. Mas para estar nele, é preciso negar a si mesmo, carregar a sua cruz e só depois segui-lo. Jesus no texto escolhe pessoas improváveis, mas esses improváveis são transformados pela gloriosa presença do Senhor. É o famoso sede santos, porque eu sou santo. Jesus faz escolhas improváveis. Vimos que Ele nos elege, regenera, justifica na eternidade. Isso produz hoje discípulos com uma vida de santidade e perseverança em Cristo. Mas todo aquele que está em Cristo tem responsabilidades. A gente vive na era em que a gente não quer assumir responsabilidades. Mas ainda mais o pessoal mais jovem, né? Todo aquele que está em Cristo, ele ora, ele jejua e ele estuda a palavra de Deus. Marcos 1,35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Se você não ora,
Se você não tem, eu não estou falando daquela oração antes de dormir. Senhor, hoje o dia foi puxado, obrigado, amém. Não é essa, querido. É a oração do entra no teu quarto, fecha a porta. É dessa oração que eu estou falando. Se você não tem esse hábito, existe algo errado com a sua espiritualidade. Se você não tem o hábito de jejuar, existe alguma coisa errada com a sua espiritualidade. Se você não estuda a palavra, existe algo de errado, querido, com a sua espiritualidade, com o seu coração. O evento do Eunuco e Filipe, o cara está lá na charrete real, lendo uma porção de Isaías e não está entendendo. Deus fala, Filipe, vai lá, nosso irmão lá está com uma certa dificuldade hermenêutica para entender o texto. Mas esse eunuco, ele estava estudando, ele estava lendo, ele estava se dedicando, ele estava se esforçando. O quanto da palavra de Deus você lê? As disciplinas espirituais, queridos, são meios de graça dado pelo próprio Deus a nós para estarmos nele. Todo aquele que é eleito e que foi regenerado, um novo coração, justificado, ele é praticante das disciplinas espirituais. Ele é um homem que ora, ele é um homem que jejua, ela é uma mulher que estuda a palavra. Tem um livro chamado Um Chamado à Oração. O título do livro é Um Chamado à Oração. Ele é um livro fino, 50 páginas, mas para você entender ele, você tem que ler ele umas 10 vezes. Do anglicano Riley. E eu li esse livro algumas vezes e sempre que eu posso eu uso essa citação. Ouça com atenção. Abro aspas. Bíblias lidas sem oração, sermões ouvidos sem oração, casamentos celebrados sem oração, viagens realizadas sem oração, residências escolhidas sem oração, amizade formada sem oração, o ato diário de oração privada feita de forma apressada ou sem coração. Estes são os tipos de degraus por onde muitos cristãos descem a uma condição de paralisia espiritual, ou atingem o ponto onde Deus lhes permite ter uma queda tremenda. Riley diz, este é o processo que forma os vagarosos Lós, os instáveis Sansões, os Salomões de esposas idólatras, os inconsistentes Asas, os Jeosafás complacentes, as Martas excessivas em cuidados, os quais muitos se encontram na igreja de Cristo. Fecho aspas. Jesus escolhe os seus 12 para primeiro estarem nele, estarem com ele, por meio de um relacionamento. E qual é a outra finalidade da escolha? Para os enviar a pregar. Verso 14. Jesus chama os 12 para estarem com ele, para, através de um relacionamento, conhecerem a ele, para depois serem enviados ao serviço. Hoje vai ter um envio. Rebeca está indo para a Índia. Porque essa é a nossa função. Pastor, mas eu não vou para a Índia, nem eu. Mas a gente vai chegar lá. Minha crise de adolescência na igreja. Todo mundo ia para tudo quanto é lugar e eu ficava em Brasília e eu dizia, por acaso, eu acho que tem alguma coisa errada comigo. O povo está indo para a África, para a Mongólia, para a Ásia, para um monte de lugar, e eu estou ficando em Brasília, Queridos, Jesus chama os 12 da multidão, para depois enviar esses 12 à multidão. Veja o contexto. Marcos 3, do verso 7 ao 12, mensagem pregada pelo reverendo Reiner, semana passada, está lá no YouTube. Se você não assistiu, você faltou, assista. Eu até postei nas redes sociais, mas assiste tudo.
E nesse contexto, Jesus estava usando um barquinho como seu púlpito. Tinha muita gente, Jesus fala, coloca um barquinho ali, ele entra no barco, começa a ensinar do barco. O texto vai dizer que depois, aí é o nosso texto, verso 13, depois do quê? Depois de ter ensinado a multidão à beira-mar e ele num barco, o texto vai dizer que Jesus sobe a um monte. Alguns estudiosos vão dizer que esse monte é o mesmo monte onde ele proferiu o sermão da montanha. E lá, do meio da multidão, ele chama os 12 para enviar os 12 novamente à multidão, para pregar à multidão, para servir a ele em meio à multidão. Jesus chama os que ele quis para estarem com ele e para depois serem enviados. Observa comigo, ouvindo atentamente. Marcos 1:21, Jesus estava em uma cidade dentro de uma sinagoga. Marcos 1:29, Jesus estava em uma casa, na casa de Simão e André. Marcos 1:35, Jesus estava em um lugar deserto para orar. Marcos 2:13, Jesus estava na praia. Marcos 2:15, Jesus estava novamente em uma casa, na casa de Levi. Marcos 2:23, Jesus estava nas searas, nos campos. Marcos 3:1, Jesus estava novamente dentro de uma sinagoga. Marcos 3:13, Jesus estava em um monte. Você consegue perceber? Jesus chama 12, aqueles que ele quis, para estarem com ele, e depois para o quê? Enviar. Enviar para onde? Jesus esteve na praia, nas casas, nos montes, em barcos, desertos, sinagoga, nos campos. Jesus estava mostrando para os discípulos e está mostrando para mim e para você para onde ele nos enviaria, para onde ele enviaria os eleitos dele. Para onde? Para onde Deus te enviou. Queridos, todo domingo quando a gente sai da igreja, aqui no estacionamento, tem uma placa, não tem? Já reparou na placa? Se não reparou, em nome de Jesus, hoje você vai reparar. Você vai tirar uma foto daquela placa. E você vai colar na geladeira da sua casa. Porque lá diz, nesse sentido, agora você está entrando em um campo missionário. É intencional a placa. Você sair, ler e falar, opa, eu estou entrando em um campo missionário, eu não estou indo só lá para o meu escritório para ganhar dinheiro. Não é só para isso. Eu estou entrando em um campo missionário. Qual é o seu campo missionário? Da Rebeca é a Índia. Mas e o seu? A faculdade? Os órgãos públicos? O banco? O cartório de um tribunal? O seu consultório? A sua vizinhança, a sua família, seus amigos de trabalho. Ei, qual é o seu campo missionário? Porque Deus te escolheu, vou usar as palavras do Reiner, e se Ele te escolheu e você ficar apenas sentado nos bancos dessa igreja, isso é uma tragédia. Porque Ele não te escolheu apenas para estar sentado no banco dessa igreja. Ele te escolheu para algo mais. Tem um telos, tem uma finalidade. É para estar com Ele, estamos aqui na presença dEle, adorando a Ele, celebrando de forma conjunta e comunitária, mas existe uma outra finalidade. Ser enviado. A consequência natural, meu irmão, minha irmã, daqueles que estão em Cristo é o serviço. Quanto mais você se dedica à oração, ao jejum, ao estudo da palavra, mais o seu coração vai se inclinar a servir no reino de Deus. A frieza no serviço reflete o estado do seu relacionamento com Jesus. Preste atenção no que eu vou falar agora. Não são palavras minhas, não lembro de onde eu li, mas eu li em algum lugar. Diz assim: Jesus não escreve livros, nem ergue monumentos ou constrói instituições. Ele discipula pessoas, investe em pessoas, ama pessoas, caminha com pessoas, vai à cruz pelas pessoas e ressurge dos mortos, dando vida às pessoas. Por isso ele escolheu pessoas de forma soberana para continuar a sua missão.
Ele age soberanamente na sua escolha, ele escolhe para duas finalidades, estar com ele e ser enviados a pregar. E aí a gente tem no texto, dizendo que também eles teriam autoridade, essa autoridade é fruto do estar em Cristo, não fruto do serviço. A autoridade que nos é dada por Cristo, ela é dada quando nós estamos em Cristo, não quando a gente está servindo. Pode ser um religioso, um fariseu, qualquer coisa de servir. Se você não estiver em Cristo, você não tem autoridade. Você pode ser um presbítero, se você não estiver em Cristo, você não vai ter autoridade. Você pode ser um pastor, se você não estiver em Cristo, você não vai ter autoridade. A autoridade emana do relacionamento com o Senhor, e não daquilo que eu faço para o Senhor. Terceira e última verdade que o texto traz a nós. Que Jesus, na sua soberania, ele chama pessoas improváveis. Na cidade dos homens, o que é levado em consideração nas escolhas são qualificações, né? É bacharel. Tá bom. Tem uma pós, está melhorando. Um mestrado. Isso já é um doutor. Na cidade dos homens é isso. É qualificações, é títulos que é levado em consideração. E até beleza física. Tadinho. Se não nasce tão bonitinho, dependendo do serviço, vai ser mais difícil. Porque essa é a ótica da cidade dos homens. Não se esqueça de Davi. Mais magrelinho, mais franzininho, mais baixinho, mais fraquinho. Os irmãos tudo bonitão. E o profeta, eu acho que é esse. Não, não é não. Acho que é esse. Não, não é não. Davi? Ô, Senhor. Tá bom. Porque ele vê o coração. O tema dessa mensagem é escolhas improváveis. E por quê? Porque Jesus não chama conforme qualificações. Jesus não chama conforme títulos. Jesus chama homens comuns, simples, iletrados, incultos. Jesus chama pescadores, coletores de impostos. Jesus chama pessoas incapazes na ótica da cidade dos homens, justamente para mostrar que a glória é dele, e que ele é quem capacita, e que é ele quem realiza a missão. Não se esqueça do texto de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 1, verso 26 a 29, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E aí vem o sentimento de incapacidade. Toda vez que eu vou subir nesse púlpito, eu fico com esse sentimento de incapacidade. Hoje mesmo eu falei, Reina, eu estou um pouco nervoso. Esse sentimento vira e mexe, visita o meu coração e certamente visita o seu. Certamente visita o da Rebeca e talvez ela pense, meu Deus, eu estou indo para a Índia, mas logo eu. Mas esse sentimento é natural, queridos. Diante do serviço que tem que ser feito no reino do Senhor, porque nenhum desses homens escolhidos pelo Senhor eram humanamente capazes. Na verdade, ninguém é capaz. Não fique com seu coração atribulado se no serviço a Deus esse sentimento de incapacidade visita ou visitar o seu coração. E talvez você é daqueles que não se envolve em nenhuma área da igreja local ou do reino de Deus porque você diz, eu não sou capaz. O pastor até pediu. Os presbíteros até conversaram, mas eu não sou capaz, eu não tenho condição de fazer esse serviço. Deixa eu te dizer uma coisa, não tem mesmo. Mas calma. Porque aquele que chama é aquele que capacita. Lembre-se de Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Tadeu, Simão, Zelote, Judas. O Judas estava lá. O Iscariotes, o traidor. Os 12. Homens que Jesus chamou para liderar a sua igreja e a expansão do evangelho. Preste atenção, eu estou terminando.
Olha o tipo dos homens que Jesus chamou. Pedro, impulsivo, impetuoso. Não pensava antes de agir. Em um momento ele diz, tu és o Cristo, Filho de Deus. No outro momento ele nega e diz, não conheço não, nunca nem vi. Mas você tem um sotaque galileu. Não, rapaz, você está confundindo, não sou eu não. Tiago e João, chamados por Jesus de Boanerges, que significa filhos do trovão, eles eram homens irascíveis, irados. Foram eles que pediram, Jesus, manda fogo do céu e consome os samaritanos. Eles não querem receber você. Mateus era o publicano, o coletor de impostos, aquele que aumentava o tributo para pegar um pouquinho para ele e depois repassava para o Império Romano. Mateus, o ladrão, odiado pelos judeus. Tomé, o vacilante, aquele que só acreditou na ressurreição porque Jesus falou, vai Tomé, trisca. Sou eu mesmo. E Judas não precisa de apresentações. Gostava do dinheiro. Escolhas improváveis, meu querido irmão e minha querida irmã, pela ótica da cidade dos homens, mas não pela perspectiva da cidade de Deus. Jesus chama 12, e esse número é significativo, porque na igreja do Antigo Testamento eram 12 o número das tribos que formavam o povo de Israel, povo criado por Deus em Abraão, distribuídos em tribos, a partir de Jacó. Os apóstolos foram o núcleo dessa nova nação, ou como diz Don Stott, dessa nova sociedade de Deus. Esse sentimento de incapacidade visitou grandes homens usados por Deus. Moisés disse, eu tenho a língua pesada. Chama outro. Logo eu não falo bem não. Às vezes eu tenho que ficar pensando aqui, caçando as palavras para não falar errado. Oh meu Deus, me ajuda. Esse era Moisés. Isaías disse, ai de mim, Senhor, porque os meus lábios são impuros. E esse povo aqui tudinho tem lábios impuros. Não sou qualificado para ser um profeta. Todas as escolhas do Antigo Testamento e do Novo Testamento são escolhas improváveis. Antes de concluir, 3 aplicações. Primeiro, Jesus em suas escolhas improváveis chama os que ele mesmo quis. Ele é soberano. Ponto final. Segundo, Jesus, em suas escolhas improváveis, chama os seus para uma finalidade, estar com ele e enviar para a missão. E terceiro, Jesus, em suas escolhas improváveis, chama homens comuns, porque homens comuns, nas mãos de Deus, realizam coisas extraordinárias. Concluo lendo o texto do blog do professor Jonas Madureira, que diz: as mãos enrugadas, marcadas pelo tempo e pelo labor incansável, tocam o barro junto à roda. O barro, ainda disforme, vai girando numa cadência estonteante. As mãos do oleiro, em movimentos languidos e precisos, contornam e dão forma ao caos. Um pastor então se aproxima e observa os movimentos, quase sem respirar, tomando todo o cuidado possível para não atrapalhar o ofício do oleiro. Por um instante, a atenção do pastor se volta para os olhos do oleiro e não mais para suas mãos. O olhar do oleiro está fixo na direção do barro. E o pastor, perplexo, descobre que nada, nem a sua presença ali é capaz de roubar a atenção que o oleiro dispensa sobre a sua obra. Ele está totalmente entregue, seu corpo, sua alma e seu coração inclinados, ao mesmo tempo junto à roda. Mas eis que o barro se desfaz e se estraga nas mãos do oleiro. Vendo isso, o pastor é tomado por um espanto indizível, não porque o barro se estragou, mas porque o oleiro, mesmo diante da obra arruinada, não desvia o seu olhar do barro. Nada, nem a corrupção do barro é capaz de roubar a atenção que o oleiro dispensa sobre a sua obra. Então o pastor novamente vê aquelas mãos enrugadas, marcadas pelo tempo e pelo labor incansável, tocando outra vez o barro junto à roda.
Enquanto o oleiro continua a sua obra, o coração do pastor escuta a voz de Deus que diz: ó minha igreja, será que eu não posso fazer com você o que este oleiro fez com o barro? Como barro nas mãos do oleiro, assim é você em minhas mãos, minha igreja. Queridos, o Deus que escolhe vasos improváveis é o mesmo Deus que faz o que Ele chama. Assim como o oleiro escolhe o barro e trabalha no barro, Deus nos escolhe e trabalha em nós, capacitando-nos para o serviço em seu reino. Lembra dos homens improváveis? João, filho do trovão, agora não é mais irascível, mas ele é o quê? O apóstolo do amor. Mateus, o coletor de impostos, ladrão, agora é aquele que escreveu no Evangelho de Mateus dizendo: ei, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Simão, o zelote, agora não vive mais para o nacionalismo e a ideologia política, agora ele é um escolhido de Jesus e serve a esse Cristo de todo coração. Pedro, aquele que havia negado a Jesus, se torna aquele que em Pentecostes corajosamente se levanta e prega a uma multidão de mais de 3.000 pessoas, e 3.000 pessoas entregam-se a Jesus. E Judas, pela soberana ação de Deus, estava destinado à perdição. Qual é o ponto? Sirva a Jesus, mas sirva na dependência daquele que te escolheu. Feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Jesus, tem misericórdia de nós, porque verdadeiramente somos incapazes. Nos ajuda, Senhor, como igreja, a te servir em fidelidade, mas não pelos nossos méritos, mas pelos méritos da cruz. Nos ajuda a estarmos verdadeiramente no Senhor, e verdadeiramente no Senhor, ir, pregar, proclamar o Evangelho. Deus nos livra de sermos consumistas, nos livra de sermos um povo e uma igreja apática, que apenas senta no banco aos domingos e entre os domingos não faz nada. Porque o Senhor chama, e quando o Senhor chama, os escolhidos vão para estarem no Senhor, para serem enviados com autoridade pelo Senhor. E o Senhor nos capacita na missão. Em nome de Cristo Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Que Deus te abençoe.